Informações do Corinthians. Alô, Pedro Ramiro. Feliz 2025. Um grande abraço para você, Ramiro. Tudo bem, meu caro o Felipe Melo? Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Feliz 2025 para você. Que venha um ano com muitas felicidades e paz. Passou no Rio de Janeiro, tá demais, hein, Felipe? Você tá demais, que fase, hein? O Rio de Janeiro é maravilhoso, né? Meu amigo, que cidade bonita, né? Muito legal mesmo. Os dias que estive no Rio de Janeiro foram poucos, viu, Pedro Ramiro? Tô até cogitando, hein? Mandar uma mensagem pro pessoal lá da Band Rio lá. Porque, olha, impressionante. A cidade é muito bonita, hein? Muito bonita mesmo. Alguns problemas de segurança, mas aqui São Paulo, capital, também tem, né? Também tem São Paulo, capital. Mas o Rio de Janeiro, você olha para um lado, paisagem bonita. E o clima, hein, Ramiro? E o clima, Ramiro, do Rio de Janeiro? Você é louco, aquele sambinha. Foi lá no Beco do Rato ou não foi, Felipe? Dessa vez eu não fui, mas fui na Lapa, sim. É claro que eu tinha um samba lá, aproveitar a praia e acompanhei de perto os fogos de Copacabana. Boa, boa. Então quem também vai passar um ano de uma maneira diferente é o Cruzeiro, né? Que anunciando vários e vários reforços. E o Corinthians, que emprestou o Fagner num contrato em que o lateral vai permanecer no Corinthians, obviamente, se não renovar o empréstimo, porque é de um empréstimo por uma temporada, é esse o acordo fechado entre Corinthians e Cruzeiro, o Corinthians pagando metade do salário. É importante lembrar que no dia 8 de julho do ano passado, o Corinthians renovou por 2 temporadas com o Fagner. 1 ano e meio, é verdade, renovou com o Fagner, na verdade por 2 temporadas mesmo. E aí é um atleta que ficaria até o fim de 2026. Mas aí ele foi emprestado, pediu para sair, o Cruzeiro chegou na proposta e o Corinthians vai pagar metade do salário. Por incrível que pareça, esse negócio foi fechado. Quanto que o Fagner recebe por mês, mais ou menos? Mais de 1 milhão. Então o Corinthians vai pagar cerca de 500 mil reais para o Fagner jogar num rival direto, né? Porque o Cruzeiro, com esse elenco que está montando, vai ser um rival ali para brigar pelos títulos, não? Exatamente, é um rival justamente para tentar conquistar títulos. Então esse é o detalhe sobre o Fagner. Muita gente tem criticado a diretoria do Corinthians, outros passam aquele paninho maravilhoso, mas é fato que no fim de tudo acaba sendo uma negociação que me parece ruim para o Corinthians financeiramente. Mas o que a diretoria argumenta? Pelo menos a gente vai ter um alívio na folha salarial e tudo mais. Mas ainda assim é um alívio que vai ter de pagar 500 mil reais para um jogador que não está no clube, né? E aí agora vai ter que ir atrás de outro... No fim das contas, o Corinthians vai ter que ir atrás de outro lateral direito e ter de pagar mais cerca de 500 mil reais por um jogador. Então, no fim das contas, o valor não bate. Então o Fagner fecha esse contrato por empréstimo com o Corinthians, com o Cruzeiro, aliás. Cruzeiro que está se reforçando para essa temporada, muita gente falando sobre os nomes que aparecem. Agora, há muitas dúvidas. E o filho do Fagner? Porque havia a possibilidade do Henrique Lemos, que é um bom jogador, menino de 14 anos, mas que já esboça ser um baita moleque, bom de bola. Ele é capitão lá das categorias de base e tudo mais. O que a gente tem de informação? O Corinthians entende que vai conseguir fazer a manutenção desse atleta no elenco, permanecer com o Henrique Lemos. Até porque o que diz na legislação é o seguinte: se o Timão perder esse jogador, ele pode acionar o Cruzeiro na justiça, alegando, vocês estão assediando um atleta que custou mais ou menos, vamos supor um valor, que custou 5 mil reais para mim. Vamos supor que o Fagninho custe 5 mil reais e custou 5 mil reais para a base do Corinthians. Ele já tem um contrato... Ele é lateral, Ramiro? Não, ele é meio-campista. É mais habilidoso que o pai, então. Ele é muito mais habilidoso. Pelo menos, é novo e tudo mais. Mas é realmente um menino bom de bola. Ele é muito bom de bola. Ele tem um contrato de formação com o Timão até 2027. E aí o detalhe segundo a Lei Geral do Esporte, para esse compromisso ser rompido, é preciso pagar 200 vezes os gastos que o Corinthians teve ao longo da formação do atleta. Então vamos chutar baixo. Se o Corinthians gastou 5 mil para formar esse atleta e acionar na justiça do Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter de pagar 1 milhão de reais do Corinthians. Então por isso que a diretoria do Timão entende que esse negócio não deve acontecer e está acreditando na permanência do Henrique Lemos, apesar do Fagner ter ido para o Cruzeiro.
portanto, é esse o cenário do Timão no momento. E ainda falando sobre o Corinthians também encaminhou a renovação de contrato com o Breno Bidon. O Bidon já tem um vínculo até 2028 com o Corinthians. Mas, desculpa, até 2029. Mas, o Corinthians entende que precisava dar um reforço salarial para ele, um aumento salarial depois da última temporada. Hoje ele presta praticamente titular desse Corinthians. É muito difícil que alguém o tire desse elenco titular. Só no Paulistão que ele não vai participar, porque ele foi convocado para a seleção sub-20, vai competir no Sul-Americano. E aí a tendência é que o Corinthians feche essa renovação já no início dessa temporada, até para tentar manter o Breno Bidon. O Bidon teve algumas sondagens do time do exterior, nada de proposta por enquanto, mas o Corinthians tem trabalhado para manter esse atleta no elenco alvinegro, Felipe Melo. E o Yuri Alberto, hein? Gostaria de saber do artilheiro do Brasil. Continua no Timão nessa temporada, vai embora. Ele já disse em entrevistas recentes até que tinha um sonho de jogar no futebol inglês, na Premier League. Existe a possibilidade da saída, renovação com o Yuri Alberto? Como é que tá a situação do atacante? O Yuri Alberto, ele recebeu algumas sondagens também do futebol inglês, algumas possibilidades, mas não foi concretizada, por enquanto, nenhuma proposta, tá? Só para deixar bem claro. O Corinthians está confiante, a diretoria do Corinthians está confiante de que vai conseguir manter o Yuri Alberto pelo menos até o meio do ano. E a partir do meio do ano é realmente bem complicado que o Corinthians consiga ficar com esse jogador, porque é mais no meio da temporada aqui no Brasil e início da temporada europeia que esses esses times começam a sondar atletas brasileiros. E aí também há o entendimento do próprio staff do jogador, o staff do Yuri Alberto, que para que haja uma proposta interessante, ele também tem de render nesse início de Campeonato Paulista, tem de render no início da Copa do Brasil, Libertadores. É um jogador que vai fazer 24 anos agora em março, não é mais um novinho, é novo ainda, um atleta jovem e tudo mais, mas não é mais aquele jogador de 20 anos que acabou de sair da base, 18 anos, não. É completamente diferente. E por isso também o staff dele sabe das limitações de propostas. O Yuri gosta do Corinthians, há um desejo do torcedor muito grande que ele fique no clube. Os torcedores estão identificados com o jogador, apesar das dificuldades que ele teve ao longo da temporada. Então, a tendência é que, por enquanto, o Corinthians consiga manter o Yuri Alberto. Mas, para o meio do ano, fica muito mais difícil, porque os clubes europeus podem vir com muita força para cima dos atletas brasileiros. Felipe. Ô, Ramiro, o Corinthians não tá meio paradão nessa janela de transferências, não? Você não acha que o Timão tá meio paradão? O torcedor não esperava mais ali? Ou é isso mesmo, né? O elenco já tá formado, foi formado no meio do ano passado e a partir de agora vai ser isso. O Corinthians vai buscar um ou outro reforço pontual. O Corinthians está bem parado assim mesmo, mas isso era até um pouco esperado, porque o Timão fez o caminho inverso de algumas das equipes, né, ao longo dessa temporada, porque ao invés de se renovar bem no início do ano, a equipe alvinegra se renovou bem no meio do ano, no meio da temporada. Então as equipes que não contrataram nessa última janela, sem ser essa na última, elas estão correndo atrás do prejuízo que o Corinthians não teve no meio do ano. Então talvez esse seja um caminho natural. Agora, que falta assim, um pouco mais de agilidade para fechar alguns nomes, isso é notório, isso é fato. Tem uma dificuldade tremenda o Corinthians para fechar alguns nomes. E aí eu estou falando de algumas peças que a diretoria tem interesse. Um zagueiro, principalmente. Um zagueiro. E aí uma informação. O Luiz Felipe, que está no Al Ittihad, foi oferecido ao Timão e também ao Palmeiras. Ele ainda tem contrato com o clube da Arábia Saudita, mas ele está tentando romper esse contrato ou que pelo menos seja emprestado à equipe alvinegra. O Corinthians vê como um bom nome. Para quem não se lembra do Luiz Felipe, é um jogador que foi revelado pelo Ituano, tem passagem pela Lazio, ele tem uma passagem importante no futebol europeu, ficou por lá um tempão, se naturalizou italiano, chegou a defender as cores da Azurra, mas acabou não voltando e tudo mais. Tem 27 anos, é um zagueiro interessante, mas que não há nada fechado por enquanto, foi oferecido. Além disso, o Corinthians ainda quer um atacante e pelo menos um lateral direito. É isso que trabalha a diretoria do Timão para essa temporada de 2025, Felipe. Show de bola, Ramiro. Só pra gente finalizar, o Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior
Tem ali a expectativa de algum jogador subir para o elenco principal. Corinthians que tem muita tradição, é o time com mais tradição na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas eu acho que mais do que ser campeão brasileiro, ou campeão da Copinha, no caso, eu acho que o torcedor quer ver algum garoto ali de destaque no time principal. Tem alguma estrela ali surgindo no terrão, direto para o time principal nessa Copinha de Futebol Júnior? Você sabe que quando é assim eu tenho que me apoiar aos especialistas, porque eu não confesso que não assisto a todos os jogos de sub-20, sub-17 e tudo mais. Mas eu conversei com o Chicão, que é ex-jogador do Corinthians, hoje trabalha como coordenador de transição entre base e profissional, e ele me passou alguns nomes que ele vê com bons olhos. O Chicão diz, Pedro, olho no Guinegão, que é um bom jogador, espírito corintiano, o Nicolas Araújo, que tem uma técnica fora de série, o Dieguinho, que é um meia extremo bom jogador. Tem o Vitinho também, um meia, que pode jogar como segundo volante, mas ainda está um pouco mais cru pro profissional. E aí você tem também o Denner, que é um lateral esquerdo bom de bola e que pode aparecer nesse Corinthians alguns nomes dessa Copinha. O Timão estreia amanhã contra o Porto Velho de Rondônia, jogo que acontece às 9h30 da noite. Timão que vai ter a base em Santo André, diferente do ano passado que foi no interior de São Paulo, né, em Marília, em que o Corinthians ficou. Esse ano a base da Copinha da equipe alvinegra vai ser na região metropolitana de São Paulo, em Santo André, portanto os jogos vão acontecer lá. E o Timão que tem um técnico diferente, o Orlando Ribeiro. No ano passado era o Danilo o treinador, esse ano é o Orlando Ribeiro, o clube que está em busca da sua 12ª taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior, é o time que mais tem títulos da Copinha. Felipe. Valeu, Ramiro. Grande abraço pra você, bom trabalho e bom início de 2025 pra gente aqui na Rádio Bandeirantes. O Ramiro, que é o setorista do Timão. Valeu, Ramiro. Pra nós, um abraço pra você, pro Ailton Dias. Que fase tá o Ailton Dias, hein? Que momento vive o Ailton Dias, hein? Você não quer levar ele pra comer um lanche lá no Osnir Hambúrguer? Ah, ele quer. Ele me falou isso hoje. Ô, Ailton, tá por aí? Tá por aí o Ailton. Ele falou isso pra mim hoje, viu? Vou marcar o bonde da Rádio Bandeirantes lá pra comer um hambúrguer x-salada famoso. O Ailton tá me falando isso desde as 6 horas da manhã, Ramiro. Valeu, Felipe. Um abraço pra você, um abraço pra todos.